década de 80, todo mundo acreditava que o sucesso das organizações ou a capacidade competitiva vinha do estoque de recursos como capital e terra. Na década de 80, o Japão surpreende o mundo com uma competitividade até então inimaginável. A década de 80 foi chamada por muitos especialistas da década perdida da economia americana. Mas por que era tão surpreendente que o Japão tivesse feito isso? Ora, o Japão até 1868 era um país fechado, imerso em guerras feudais, que se surpreende com a chegada do navio de guerra do comandante Perry no porto de Yokohama e desperta para o fato de que, mesmo com todas aquelas artes marciais, eles não seriam capazes de fazer frente a uma invasão com aquele poderio bélico. Em apenas 70 anos, o Japão sai de uma sociedade feudal para uma sociedade com uma ambição hegemônica na Ásia. Bom, o resto a gente conhece. O Japão entra na Segunda Guerra Mundial, perde a Segunda Guerra. Em 1945 tem o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Japão fica arrasado. E 30 anos depois, o mundo está impressionado com a competitividade da economia japonesa. Ora, como eles conseguiram isso? Quando nós olhamos para o Japão, eles têm uma série de dificuldades que nós não temos aqui. O território japonês, que corresponde mais ou menos ao território de Mato Grosso do Sul, aqui para a gente, é um arquipélago com cerca de 7.000 ilhas, né? Mais de 6.800 ilhas, das quais só 4 são grandes o suficiente para permitir uma exploração econômica de fato. Hoje, o Japão é a terceira maior economia do mundo, se nós medirmos em termos de PIB nominal. Eles têm a maior longevidade e a terceira menor mortalidade infantil. Como eles conseguiram isso? Essa era a pergunta, na realidade, que motivava a curiosidade sobre o Japão na década de 80. O que se descobriu é que o sucesso do Japão, de muitas maneiras, estava relacionado à sua cultura. Uma enorme capacidade de cooperar para ganhos coletivos. Quando nós olhamos para a cultura japonesa, então, nós percebemos que a cultura japonesa pode ser um grande ativo intangível, não só para o país, mas como para as organizações. Ela aumenta a promessa de entrega de valor futuro na forma como ela ajuda a estruturar a cooperação e a colaboração na direção de objetivos comuns. Então, a cultura japonesa reforça vínculos de interdependência, de muita confiança, e isso acaba dando uma capacidade muito grande para os japoneses de resolver problemas complexos e sistêmicos com um grande grau de acerto. Eles têm muita propensão a confiar. E aí entra o grande desafio. Confiança, de muitas maneiras, é derivada de muita homogeneidade e de mais igualdade. Nós, no Brasil, somos um dos países mais heterogêneos e mais desiguais do mundo. Se nós olharmos pelo índice Gini da OCDE, nós estamos entre os 10 países mais desiguais. E nós somos um dos países que mais recebeu imigrantes e que mais miscigenou pessoas no último século. Bom, isso significa que nós estamos fadados a ter baixa confiança e, portanto, baixa capacidade de cooperação e colaboração? Não, nós precisamos reconhecer e enxergar os impactos da heterogeneidade e da desigualdade na nossa capacidade de cooperar e buscar resolver isso. Porque a gente sairia de um jogo perde-perde, em que estamos vivendo com muito conflito num jogo de todos contra todos, e começaríamos a migrar para um jogo mais colaborativo, de jogo ganha-ganha, em que a gente consegue enriquecer mais, ter mais ganhos de produtividade, mais ganhos de inovação e, com isso, resolver os problemas da desigualdade. Eu acho que esse é o desafio que se coloca, tanto em termos de políticas públicas, quanto em termos de gestão organizacional, porque todos os estudos mostram que é, na realidade, no nível meso, no nível das organizações, que a gente consegue mudar isso. Ninguém consegue transformar o país no nível macro. E é impossível afetar todos os indivíduos no nível micro. É dentro das organizações que a gente consegue, buscando soluções de cooperação, reduzir os efeitos negativos da heterogeneidade e da desigualdade. A solução está na cultura organizacional e na liderança, mas é importante ter foco na remoção dos impactos negativos da heterogeneidade e da desigualdade na confiança.
Se nós conseguirmos eliminar os impactos negativos desses dois fatores, nós conseguimos criar uma excelência e integração interna. E a gente faz isso apoiando a base da organização para que eles colaborem na solução e na remoção dos problemas. O modelo mental que impede a gente de fazer isso é aquele que acredita que não dá para confiar na base e que eles não são capazes de ajudar. Quando a gente pensa em impor sobre as pessoas aquilo que a gente acha que elas deveriam fazer, a gente começa a destruir a possibilidade de encontrar saídas. Eu acho que olhar para isso nos dá uma esperança enorme, porque a gente descobre que é possível fazer melhor e descobre qual é o caminho para fazer. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos cada vez ter melhor coordenação interna. Com melhor coordenação interna, nós vamos ter mais produtividade, mais competitividade para resolver os desafios de geração de riqueza. É muito bom quando a gente descobre que fazer melhor é possível e está no nosso alcance. Eu acho que a questão agora é a gente se envolver e dar essa virada.